Olá, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez aqui reunidos, para nós estudarmos um pouco, o livro de Deuteronômio, o capítulo. Hoje nós já estamos no capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Eu convido você, pega a sua Bíblia e vamos juntos, estudar esse livro para ver o que Deus está falando conosco, se ainda, essa lei ainda vigora nos nossos tempos, porque muitos, a gente já ouve muitas pessoas dizerem que o Velho Testamento essas leis, do Antigo Testamento já é ultrapassada, mas a gente precisa saber se realmente é ultrapassada e por que eles falam que é ultrapassada, Então a gente vamos ler, vamos prestar atenção, a gente está aqui com calma, tranquilidade, vamos ver o que Deus está passando para nós, falando conosco, através da palavra dele, e que nós possamos, ter uma boa interpretação espiritual e guardar, com entendimento e sabedoria a palavra de Deus, que ela venha ser, um alimento, para o nosso corpo material e espiritual, principalmente espiritual. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, vamos junto comigo fazer essa leitura do livro de Deuteronômio. Eu estou no capítulo 24. Nós vamos ler minuciosamente, sem pressa, versículo por versículo. Eu sei que esse vídeo vai demorar um pouquinho, talvez uma meia hora, uma hora, mas o importante é a gente sair daqui hoje, ciente do que é a verdade. Aqui não tem, esse canal não tô aqui para te ficar, colocando minhoca na sua cabeça. Eu tô aqui para dizer para você somente a verdade. E a própria palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes nós ficamos cheios de amarras, de coisas, materiais que às vezes achamos, o nosso achismo, ele é muito grande, então ele nos leva até a loucura. O homem cheio de achismo, ele leva o homem à loucura. Então nós temos que ter esse entendimento e a sabedoria de Deus para que a gente possa, ter uma vida mais feliz aqui na Terra. Então vamos ler aqui. Aqui diz assim, está falando sobre o divórcio. Se alguém tomar uma mulher e se tornar seu marido, e ela não o agradar, porque ele encontrou alguma coisa vergonhosa nela, então ele lhe escreva a carta de divórcio e dê em sua mão e despeça-a de sua casa. E se ela sair da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este último a desprezar e lhe escrever a carta de divórcio, lhe der em sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher morrer, então seu primeiro marido que a despediu não a pode tomar como mulher, depois que foi contaminada, pois isso é coisa detestável diante do Senhor. Não contamines a terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre este episódio aqui do divórcio. Talvez você fala, mas você sempre bate na tecla que o divórcio é pecado, que o divórcio é contra a lei de Deus. Mas aqui Moisés está, ele está passando que quando a gente lê isso aqui, você tem uma interpretação que essas palavras aqui são palavras de Deus para nós, não é? A nossa capacidade intelectual, quando você lê aqui, você vai ver que parece que é Deus passando essa orientação para nós. E não é. Aí você vai falar, mas não é? Não é. Isso aqui é coisas de Moisés que passou. Moisés, ele estava tão aprofundado, porque Deus falava muito com ele, Então Moisés, ele tinha, essa linguagem de falar,
que aqui fala coisa detestável diante do Senhor. Então ele já era um homem, né, bem aprimorado, né, e ele passou, né, essa palavra para nós hoje, né, nos dias de hoje a gente vê. Eu creio que isso aqui ele não está conforme no meu pensamento, não está conforme, né, a palavra de Deus. Isso aqui Moisés, ele deu a carta de divórcio? Sim, ele deu. Isso foi isso é justo, ele deu sim a carta de divórcio. Mas só que ele deu a carta de divórcio para o povo de Israel numa situação bastante crítica, digamos assim, porque esse povo, eles estavam no deserto, né? Eles estavam caminhando no deserto e eles precisavam de leis para que, né, vigorasse ali dentro daquele acampamento, né? E Moisés, ele daqui não veio de Moisés, daqui essa palavra aqui não veio de Deus, veio de Moisés. Moisés, ele ficou pressionado, eu creio assim, digamos assim, pressionado pelo povo para que desse, né, que pudesse a mulher que eles pegassem, eles pudessem mandar elas embora assim tranquilamente, sem nenhum vamos dizer, efeito colateral, né, no sentido espiritual para eles, né, que eles queriam era ficar, porque homem a gente sabe, né, nós que somos mulheres, nós sabemos o quanto que os homens, né, eles gostam, né, de se sentir o tal, de se sentir poderoso, então se eles não gostam de uma mulher, porque a mulher para o homem, infelizmente, eu estou falando isso para você, para o homem, a maioria dos homens, a mulher é apenas um objeto sexual. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita. Então, se a mulher, nessa época, não satisfazesse, né, os desejos, os impetos, né, sexual deles, o que eles faziam? Eles simplesmente, não quero mais essa daí, não está me agradando. Não é que eles tinham, que eles encontravam algum defeito nelas. Simplesmente essa daqui não me agradei, eu fiquei com ela e não gostei, tudo bem, vai embora, dá carta de divórcio para ela, manda ela embora. É assim que funcionava. Como nos dias de hoje, né? Tem muitos maridos aí que casam, tem até filhos depois de vários filhos, né? Que eles tenham vários anos de casamento, né? Eles se divorciam, né? Porque eles querem desfrutar coisas novas, experiências novas, porque eles acham que eles ainda estão muito viril, muito, né, impetuoso, né? Então eles pensam dessa forma, eles não pensam com o coração, eles não agem com sentimento, né? O homem não age com sentimento, dificilmente um homem age com sentimento nesse sentido, principalmente no sentido de casamento. Eles estão pouco lixando com a mulher. Mulher para eles é um objeto que eles têm que fazer tudo para eles, agradar a eles, só eles não têm que agradar a mulher, né? A obrigação é a mulher agradar eles, ainda mais, principalmente nesse meio religioso, né? Que quando Paulo fala, né, que a mulher ela é submissa ao marido, mas só que eles lêem só isso, a mulher é submissa ao marido, mas também eles não lêem a outra parte que Paulo fala, né, que o marido também seja submisso à sua mulher. Não, eles lêem só aquela parte, que a mulher seja submissa ao marido. Até hoje ainda tem pregadores, pastores, infelizmente, né, que ficam pregando que a mulher não pode administrar num templo evangélico, pecado, essas coisas assim, bastante absurdas, vou dizer para você. Infelizmente isso acontece muito, muito, muito no nosso meio religioso, acontece demais. Mas eles estão certos em dizer essas coisas? Claro que não, eles estão totalmente errôneos. Assim como Moisés também aqui. Quando Moisés permitiu, né, que eles fizessem esse tipo de, vamos dizer, até de barganha, né? Se você não ficar comigo, se eu não gostar de você, eu escrevo uma carta de divórcio e você, tudo bem, você vai embora, vai procurar outra pessoa para você ser feliz, que eu quero ser feliz. Era assim que funcionava, não importando se a mulher tinha filhos ou não. Era isso que eles faziam. Então, era muito cruel para a mulher. Infelizmente, essa lei, ela veio, né, esse costume, né, eles enraizaram esse costume quando eles estavam no Egito, que o Egito tinha isso, né? Então, eles trouxeram esse costume lá do Egito. E como Moisés também foi um homem que morou
que foi criado, né, lá dentro do palácio, né, do Egito, ele também tinha ainda, né, enraizado, né, esse sistema, né, de dar o divórcio para a mulher. Aí aqui ele mesmo fala, a gente observa que essa palavra não é de Deus, é uma palavra que veio de Moisés. Por que eu falo para você que essa palavra não é de Deus e sim de Moisés? Quando você encontra, né, alguma contradição entre o profeta, um profeta e Deus, então você observa que alguém ali está mentindo. E quem que vai mentir? Claro que quem vai mentir é o ser humano. Deus, ele não mente, né? Então, e Deus, ele, toda palavra que você observa, toda palavra que é de Deus, ela tem uma testemunha, né? Uma outra pessoa repete aquela mesma palavra. Então, é uma palavra assim que ela, sim, ela veio de Deus. Tanto que Moisés aqui, ele deu, né? Ele partiu para isso, dando a carta de divórcio. Aí vem Jesus, que é muito mais superior do que Moisés, né? Vem Jesus e os discípulos chegam a Jesus num interrogatório e perguntam para Jesus, olha, Moisés, ele permitiu que o homem desse carta de divórcio para a mulher. E você, o que você acha disso? Jesus falou assim, olha, não era assim desde o início. Porque o próprio Jesus diz, né? O próprio Deus diz lá, né? Nos 10 mandamentos, né? Que não adulterarás. Então, se você estiver dando carta de divórcio, você está adulterando, né? Você está, de uma forma ou de outra, você vai adulterar, que você não está como fala, você já não está na matriz, né? Você já está na filial. E quando você sai da matriz vai para a filial, você está pegando uma outra. Então, pegando uma outra, você está adulterando, né? É um adultério. Então, o próprio Jesus falou, olha, Moisés falou sim, mas era pela rebeldia do povo daquela época. Então, é pecado? É pecado. Essa é a conclusão que a gente, né, se encontra, né, com bastante respaldo na Bíblia, né, que realmente o divórcio é pecado. Então, não venha venha querer falar que não é, que é pecado. Às vezes você até ouve, se você vai falar assim, eu vou perguntar para o meu pastor o que ele acha dessa pregação dessa pastora aqui. Com certeza, se ele é a favor, né, do divórcio, ele vai fazer de tudo para falar para você que não, o divórcio é dado por Deus. Aí ele pode até citar esse versículo aqui, né, de Deuteronômio 24 para você. Mas a gente tem que entender que isso aqui não foi da boca de Deus que falou. Simplesmente era Moisés que estava transmitindo. Tanto que Moisés, né, Deus cobrou dele mais na frente, né, que não permitiu que ele visse, né, que ele entrasse, que ele pisasse na terra prometida. Ele só a viu de longe. Então, esse foi um dos pecados, foi um dos erros que Moisés cometeu. E Deus puniu ele por este erro que até hoje, né, é gravíssimo no meio da sociedade, tanto cristã quanto não cristã. E quantos filhos, quantas crianças, né, que estão sendo, né, foram, né, abandonados pelo pai e pela mãe, às vezes até pelo pai e pela mãe, por causa do divórcio. Estragou toda a família, né? E quem sofre são os filhos. Então nós temos que ter muito cuidado na interpretação da palavra de Deus. Isso é muito sério e vamos, né, prestar muita atenção no que nós estamos lendo, ouvindo e falando. Continuamos aqui, agora vamos para o versículo 5 desse capítulo. Se um homem for recém-casado, não sair à guerra e nada pese sobre ele, ele deve ficar livre por 1 ano inteiro em sua casa para se alegrar com sua mulher que tomou. Ninguém tome como garantia as 2 mós ou a mó superior, porque assim se penhoraria a vida. E se for descoberto alguém que furtou um dentre seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizou ou vendeu, esse ladrão deve morrer, e assim extermina o mal do meio de ti. Não era para haver ladrão,
Então, Deus, isso aqui já é a palavra de Deus. A gente observa que quando é a palavra de Deus, ela vem com um peso grande. Não, se você fizer, você vai morrer, você morre. Então, a palavra de Deus é bem pesada, como eu falo para vocês. A palavra de Deus é bem pesada. Quando a palavra do homem, você pode ver que nós acabamos de ler em cima, tem um porém, tem um mais. De Deus não. De Deus é sim, sim, não, não. Então nós temos, quando a gente observa que é uma palavra de Deus, a gente observa que ele é direto. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém para dizer, olha, meu irmãozinho, faz isso. Se você não fizer isso, você pode fazer isso também. Ele não te dá duas opções. Deus é sim ou não. Ou você faz ou não faz. Ou você cumpre ou não cumpre. Tá entendendo? É dessa forma que Deus age. Então nós temos que aprender a como Deus está agindo em nossas vidas, ou como nós estamos agindo com Deus, porque a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Ela é direta, ela não tem meio termo. Então aqui ele está falando, se alguém roubar, furtar ou vender um escravo, pegar um escravo de alguém, então essa pessoa seja morta. Por que ele fala? Talvez você fale, nossa, mas Deus é muito pesado, Deus é muito cruel. Não, ele está dizendo isso para aquele povo de Israel que ele tirou do Egito. Porque aquele povo lá do Egito, eles faziam todas essas coisas. Eles roubavam, eles matavam, eles adulteravam, casavam, largavam, tinha um monte de mulheres, né? Então era comum naquele meio, né? Estuda essas práticas, e Deus tirou o povo de Israel justamente por isso, para fazer um povo separado, um povo que não tem contaminação com o pecado. E o próprio, quando o homem ficou, né, quando o povo ficou no deserto 40 anos, não foi à toa não, foi muitos daqueles que estavam para limpar, né, aquela descendência, aquele povo, para purificar aquele povo, para que as gerações novas que nascessem soubessem melhor, né, o que era, né, a lei de Deus, para que a lei de Deus fosse, né, conhecida e fosse, né, seguida. Então, por isso que houve muita morte no deserto, passou 40 anos. Então muitas pessoas falam, mas por que? Você observa, né, o trajeto, né, que eles fizeram, saíram do Egito para a terra de Israel, né? Então foi um trajeto até curto, mas para eles foi um trajeto muito longo, porque eles ficaram mais de 40 anos, né, rodeando a terra. A própria Bíblia fala que eles ficaram nisso. Por que eles ficaram isso? Para a purificação do povo, para que aqueles homens, né, aquelas mulheres que estavam bem enraizadas com aqueles costumes lá do Egito, eles se perdessem, né, no tempo, e nascessem novas crianças, né, que já aquelas crianças iam crescer, né, com esse novo costume, com essas novas leis, né, para que o povo viesse a ser purificado. Tanto que houve um número muito grande de pessoas que ficaram no caminho durante esse trajeto, né, que quando Deus tirou o povo de Israel e foi o povo do Egito e levou o povo para Israel. Então aqui Deus, ele tá vendo que quando a gente já leu até aqui, quem tem acompanhado esse estudo, a gente observa que Deus, ele simplesmente fala, mata. Talvez você fale, nossa, ele simplesmente roubou, ele simplesmente vendeu. A Bíblia fala, mata, extermina. Que aí, ó, esse ladrão deve morrer. Exterminar o mal, porque Deus não queria que houvesse ladrão no meio. Porque só assim que Deus, né, daria, aquele povo teria, né, esse temor, né, em fazer algo. Então Deus já mandava, ó, eliminava. Então, agora para pensar, né? Se você soubesse que você seria morto por roubar qualquer coisa, qual o seu entendimento? Qual o seu pensamento? Eu não vou roubar, não vale a pena roubar. Então você não roubaria, não é isso? Você não roubaria. Por que você não roubaria? Porque você sabia que se você morresse, se você roubasse, você seria morto. Então era uma punição severa, sim, é uma punição severa, mas que era uma punição abençoada também, porque o povo estava, né, regenerando, tá? O povo já estava se santificando nesse sentido.
que era melhor que um perdesse, né, do que o acampamento todo, né, fosse destruído, como Deus mesmo ele quis, né, destruir o acampamento várias vezes durante essa jornada toda que ele tirou o povo de Israel. Ele quis, porque o povo estava muito rebelde. Então Moisés sempre estava intercedendo, né, tendo essa intercessão diante de Deus para com o povo, para que Deus não destruísse totalmente o povo. E aqui Deus fala, ó, toma cuidado com a infecção da lepra, para observares cuidadosamente tudo que os levitas sacerdotes te ensinarem, de acordo com o que eu ordenei, assim cuida de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. O que Deus fez com a Miriam no Egito, quando ela saiu lá? Porque ela temeu, né? Ela não obedeceu, né? Ela riu das palavras, né, de Deus, que Deus estava falando através de Moisés. Então ela zombou, né, daquilo, né? Eu acho que ela falou assim, talvez hoje se eu falasse para você, olha, se alguém roubar tem que matar, então você vai falar, que isso, não precisa disso tudo, né? Você dá aquela risadinha, né? Você fala, que isso, não precisa disso tudo, é só colocar ele de castigo. Só que Miriam fez isso e Deus não gostou. Para você ver como que é Deus, conhecendo Deus. É assim que a gente começa a conhecer Deus, quando a gente começa a observar os pormenores, né, do que ele age, né? Ele agiu. Então a Miriam simplesmente ficou leprosa. No caminho a Miriam ficou leprosa. Eles ficaram parados dias, né, no acampamento, para que a Miriam viesse a se recuperar. E aqui fala, ó, lembra do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho. Aqui é bem categórico para falar. Lembra o que Deus fez com a Miriam, que ele está falando. Olha, lembra, foi Deus que fez aquilo com a Miriam. A Miriam ficou leprosa, porque ela duvidou da palavra de Deus. Então aqui ele fala, quando saíste do Egito, se emprestares alguma coisa a teu próximo, não entres em sua casa para tirar dele a garantia. Fica do lado de fora, o homem a quem fizeste o empréstimo te traga a garantia para fora. Se ele for pobre, não durmas com sua garantia. Devolve-lhe a garantia ao pôr do sol, para que durma na sua roupa e te abençoe e tenha merecimento diante do Senhor teu Deus. O que eu falo sobre isso? Muitas das vezes você deve uma pessoa, ou você pega emprestado. Então, se você pegou emprestado, está devendo alguém, faz de tudo para pagar. Porque se essa pessoa à noite, né, porque ela deita na cama, ela vai lembrar, ou fulano de tal, eu vi fulano de tal. Já pensou? Você está devendo alguém, uma pessoa, digamos que você comprou um perfume, né, da sua amiga, né? Aí você não pagou, você fica falando, enrolando a sua amiga, eu não tenho dinheiro, eu não recebi. Aí, mais tarde, você vai no shopping, você dá de cara com quem? Com essa amiga que você está devendo. Aí você fala, ela pergunta, ela vê você, né, no shopping, gastando com a mão cheia de sacola, e no shopping ainda, né? E aí você vai ficar com carão. E ela vai ficar observando, poxa vida, ela tá me devendo tanto e ela, em vez de me pagar, não, ela tá gastando dinheiro. Quando só dela pensar nisso, ela nem precisa falar, só dela pensar nisso, você já está sendo castigada por Deus, porque você está devendo uma pessoa e não pagou. Aí a Bíblia te condena. Então a gente tem que ser justo nas nossas ações. Então vai e paga ela. Mesmo que você fique sem dinheiro, que você fica, eu queria tanto comprar algo para mim, se eu pagar ela eu não vou ficar com o dinheiro, eu não vou ter aquilo. Pague ela. Esquece o que você queria. Pague primeiro, porque Deus vai te abençoar, que você vai conseguir comprar o que você quer. Vai por mim, que Deus te abençoe assim. Aí então Deus está falando aqui, né, pra gente não ficar devendo ninguém. E aqui fala, não oprimas o assalariado, pobre e necessitado dentre teus irmãos ou dos estrangeiros que estão em tua terra e dentro das tuas portas. O que Deus está falando com isso? Que nós não devemos oprimir os nossos empregados. Uma pessoa que trabalha para você, não é porque a pessoa trabalha para você que ela deve ser humilhada, ela deve ser assoberbada de trabalho.
Às vezes nem você faz o que você fica mandando ela fazer. Nem você consegue fazer o que você fica mandando ela fazer. Fica, né, dando muito trabalho para ela. Às vezes a pessoa tá trabalhando para você, às vezes ela é, digamos assim, ela é só faxineira, né? Ela vem na sua casa, diarista, digamos assim. Ela vem, o serviço dela é limpar, lavar e vai embora, né? Vai embora. Só lava, só limpa a casa e vai embora. Lava roupa e vai embora. Mas você quer que ela cozinha, quer que ela vai no mercado para você. Você fica dando outras tarefas que não está incluído no combinado entre você e ela quando ela, né, ela veio na sua casa para prestar conta, né? Ela foi lá, você só falou para ela, olha, você só vai limpar toda a minha casa e lavar roupa. Não, mas amanhã você já começa. Olha, você limpa esse sapato para mim. Olha, você lava essas vasilhas para mim. Olha, você faz almoço para mim. Olha, tem uma receita de um bolo aqui em cima. Eu ia fazer, mas não tive tempo. Você pode fazer para mim? Olha, você pode ir no mercado? Olha, eu tenho que pagar essa conta aqui. Você pode ir lá pagar? Olha, eu preciso comprar uma torneira nova. Você pode ir lá no material? Esse tipo de serviço já é serviço extra. Não está incluído no salário dela. E a Bíblia condena isso. Você está fazendo ela o quê? Pô, a mulher me contratou só para limpar a casa dela e lavar roupa. Agora a mulher fica mandando eu fazer serviço extra. Ela vai falar isso. Se ela não falar... Perdão. Se ela não falar isso, ela vai pensar. E os nossos pensamentos têm poder também. Então, ela vai pensar, ela vai reclamar diante de Deus. Porque quando ela fala isso, ela está reclamando diante de Deus. E Deus vai te castigar. Então, é um castigo que você não precisa né, ter se você conhecer Deus, como que Ele age. Então, é uma coisa que você pode, né, evitar aborrecimento com Deus. Porque você vai ter o seu troco? Ah, com certeza vai. Com certeza vai. Deus vai te dar. A não ser que depois, né, no final do mês, você fala, olha, eu vou te dar mais uns R$300, porque você fez isso, você fez aquilo, você foi muito prestativa comigo quando eu precisei, você esteve sempre às ordens quando eu precisei, você não reclamou, tudo bem, aí Deus te perdoa. Mas se você não fizer isso, minha filha, é castigo na certa. Pode crer. Aqui fala aqui, ó, dá seu pagamento no mesmo dia para que o sol não se ponha sobre ele, porque ele é pobre e isso sustenta sua vida. Se a pessoa é diarista, não fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu só vou pagar você no final do mês. Você está pecando contra Deus. Você está pecando, você não sabe o pecado que você está fazendo diante de Deus quando você faz isso. Se você não tem o dinheiro, deixa a sua casa suja. Ah, mas eu tenho final do mês. Mas final do mês que você tem? Então conversa com ela antes de você fazer esse trato com ela. Chega para ela e fala, me perdoa. Chega para ela e fala, olha, eu não tenho dinheiro hoje agora, mas final do mês eu te acerto tudo. Você pode vir limpar a minha casa? Tudo bem. Aí já é um acordo, né? Já está acordado ambas as partes que você vai pagar ela no final do mês. Então isso é certo? Sim. Pode fazer? Pode. É justo? Sim. Mas se ela é uma diarista e ela trabalha, você não entrou em acordo com ela, você simplesmente chamou ela. Olha, vem que a minha casa tá uma bagunça, venha limpar. Tá? Ela vai com toda com toda a expertise dela, né, com todo o vigor dela, fazer o serviço na sua casa. Ela vai fazer, faz muito bem feito, faz tudo. No final do dia que ela quer receber, aí você vem com essa lorota, né? É lorota, para mim é lorota. Porque eu aposto que isso acontecesse com você, se o seu patrão, se você trabalhasse o mês todo, no final do mês seu patrão fala, olha, eu não tenho dinheiro agora, eu só vou te pagar no mês que vem, no final do mês que vem eu te pago, eu duvido que você gostaria. Então, isso é lorota. Então, não faça isso, porque isso é muito grave diante de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque existe. Infelizmente, existe. Pessoas que vai no salão, né, de beleza, manda arrumar o cabelo, tudo.
aí chega no final, por isso que hoje a maioria dos salões já pegam dinheiro adiantado da cliente, se a cliente não tiver, eles não fazem, porque às vezes o salão está lotado, né, de gente, e ali tem gente que vai pagar em dinheiro, porque se o salão está lotado, se o salão está aberto ali, o salão tem dívidas a pagar, tem funcionários para pagar, tem luz para pagar, tem água para pagar, tem aquele imóvel que tem ali para pagar, tem os produtos que eles usam para pagar, então tem despesa. Aí você chega, maior cara de pau, manda fazer unha, manda fazer o cabelo e chega e ainda fala para eles, olha, final do mês eu te pago, semana que vem eu te pago. Ó, isso não existe. Se você não tem dinheiro, não vá. Não vá querer ser bela, bonita, linda, maravilhosa, mas Deus vai te castigar. Com certeza ele vai te castigar. Não faça isso não, não faça essa besteira na sua vida não. Não traga isso, você está trazendo desgraça para sua vida quando você faz isso, quando você age dessa forma. Talvez você age de uma forma que para você não tem nada a ver. Ah, eu vou, não, eu pago sim, eu pago, eu sou honesta. Mas não faça isso. Não faça isso, porque eles precisam do dinheiro naquele momento. Eles têm dívidas para pagar. Se você está deixando, você está atrapalhando eles ganharem um dinheiro para pagar a dívida deles. Ali tem funcionários que trabalham naquele salão. Eu não estou falando só de salão, não. Eu tô dando um exemplo. Mas em geral, é supermercado, é mercadinho, é padaria. Qualquer serviço que você tenha um empregado, pague ele. Ele terminou o trabalho dele, pague. Porque ele precisa. Ali outras pessoas precisam, vivem daquele dinheiro dele. Quantas vezes, né, o cara é trabalhador, vai lá, faz o serviço direitinho, no final do mês o patrão fica enrolando para pagar, sendo que eles estão passando fome em casa, tem uma família ali que está precisando de remédio, que está precisando de comida. Isso é injusto. É injusto querer se enriquecer, né, nas costas, né, dos humildes. Não faça isso, porque a sua vida vai ser uma desgraça. Essa é a palavra. Não seja idiota a esse ponto, né? Se você não tem condições de pagar um empregado, não paga. Não paga. Se você está vendo que você tem um empregado trabalhando para você, mas você está vendo que você não vai conseguir pagar ele no final do mês, vende qualquer um objeto que tenha para pagar ele, mas não deixa ele sem o dinheiro dele. Isso é justo, gente, é justo, é justiça. Vamos ser justos, a Bíblia fala, vamos ser justos, porque você é merecedor de morte, tá vendo aqui a Bíblia fala? Para Deus você é merecedor de morte, se você fizer esse tipo de ação. E aqui fala, não mates os pais em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual receba a morte pelo seu próprio pecado. Não julgues o estrangeiro nem o órfão com injustiça, nem tomes o vestido da viúva como garantia. Fulano de tal trabalha na minha casa. Fulano de tal não é crente, não tem religião, não tem nada, e eu vou aproveitar que ele não tem religião nenhuma, eu vou escravizar esse infeliz. A Bíblia fala que não é para você fazer esse tipo de coisa. É pecado. Mas ele não é crente, é pecado. Mas ele não tem temor a Deus, mas é pecado. Ah, mas ele é um espírita, mas é pecado você fizer isso com ele. Você está entendendo? É pecado, não faça. Porque quando você fizer, você está trazendo desgraça para você. Você está achando que você está fazendo mal para ele. Você não está fazendo mal para ele, você está fazendo mal para você mesmo. Seja inteligente. É que eu falo para vocês, a gente tem que ter conhecimento da palavra. Parece bobeira, mas às vezes a gente está, né, cercado de tanto maléfica, você fica, não sei por que eu tenho tanto, parece que as coisas, né, ruins, quantas vezes que eu já ouvi pessoas dizer, parece que eu atraio coisa ruim. Talvez você fala isso para mim hoje, para os seus amigos. Eu não sei não, eu tenho a mão podre, boca podre, tudo que eu pego é por causa desse tipo de procedimento que você anda fazendo. Conheça Deus. Mas aí você vem e fala assim, olha, eu não sou crente, eu estou ouvindo o seu canal, eu não sou crente, eu não tenho nada a ver com religião, mas as coisas acontecem assim comigo também. O mandamento de Deus não é para só cristão. É para todos.
Deus é um só. Deus criou o mundo, Deus criou você. Você também. Independente de religião ou não, você é um filho de Deus. E se você é filho de Deus, com certeza Ele vai te castigar. Então não importa. Você falar, eu sou religioso, eu não sou. Não importa. Você também é filho de Deus, você tem que obedecer às leis dele. Se você quer ter uma vida próspera, uma vida de abundância, de felicidade, de paz, você tem que obedecer. Porque você é filho. Você é filho dele. Não tem como fala, não tem escapatória, né, do julgamento de Deus. Não temos escapatória. Falar, eu sou espírita. Não importa. Não importa. Você pode ser espírita, macumbeira, feiticeira, o que você quiser. Mas que você vai receber o peso da mão de Deus sobre você, com certeza vai. E aqui diz assim: e lembra-te de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te libertou dali. Assim eu te ordeno este mandamento para que cumpras. Quando fizeres a colheita em teu campo, e esqueceres um molho no campo, não voltes para apanhar. Ele fique para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras, das tuas mãos. Quando bateres tua oliveira, não voltes para colher o fruto dos ramos. Fique para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando vidimares tua vinha, não voltes para apanhar o restante. Fique para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E lembre-te que foste escravo na terra do Egito. Por isso eu te ordeno que hajas dessa maneira. Essa é a lei de Deus. Lembramos sempre, nós fomos escravos. Nós somos descendência de escravos. A humanidade é descendência de escravos. Você está entendendo? Você é descendência de escravos. O seu passado. Então nós temos que ter muito cuidado, obedecer a lei, seguir a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser, julgados e esses castigos não venham sobre nós. Terminei esse capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 24. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva nesse canal. E nós veremos nos próximos vídeos, se assim Deus nos permitir. Até, um forte abraço.